Olá, gente, tudo bem? Bom dia! Tô dando bom dia porque eu estou gravando a parte da manhã. Como vocês estão? Pois bem, hoje o nosso vídeo vai falar sobre os 5 motivos de por que cursar nutrição. Eu fiz um vídeo anterior falando de 5 motivos para você não fazer, né? Então agora eu quero trazer 5 motivos para vocês fazerem. Existem milhões de motivos, poderia dar vários motivos aqui. Porém, eu selecionei 5, tá? Então, vamos para o primeiro. Gostar de ter uma vida saudável, tá? Não necessariamente ele tem que ser o top 1, né? Tem que ser o primeiro que vai fazer toda a diferença na lista, mas sim, tu tem que gostar desse estilo de vida saudável. Porque a gente não pode seguir aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. As pessoas se espelham muito na gente, né? Então, o ter uma vida mais saudável, né? O manter uma vida bom é sim fundamental, tá? Então, tu consumir, então tu dizer que tem que comer salada, mas tu não comer saladas, né? Tu dizer que tem que beber com moderação e no final de semana tu tá sempre caindo pelos cantos, isso não é legal, tá? Então, querendo ou não, as pessoas colocam a profissão como se fosse um espelho nosso, né? Então, mas como que o fulano, né, fala que é totalmente que é um nutri que é só low carb, mas ele vive em churrasco comendo pão de alho, por exemplo, tá? Então, o que tu prega no consultório, tu tem que sim levar um pouco para tua vida, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu não sou uma nutri que é restritiva, né? Existem estratégias nutricionais, sim, em que cada paciente vai se encaixar num determinado momento, mas eu não me intitulo uma nutri low carb, uma nutri jejum intermitente, uma nutri cetogênica, tá? Justamente porque eu como de tudo também, né? E eu também aplico em mim algumas estratégias nutricionais dependendo, sim, dos meus objetivos. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês. Outra coisa que é super importante é gostar de fazer a diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque a gente vai entrar na vida da pessoa e a gente vai mudar a vida dela, né? A gente vai mostrar para ela outros caminhos. E tu tem que gostar disso. Tu tem que sentir assim, nossa, eu fico tão feliz quando o que eu falo, aquela pessoa faz, reproduz e o quão bem que ela tá. Então, olha como ela melhorou os perfis dela, né? Olha como a pressão dela baixou. Olha como ela teve um pós-operatório muito bom. Enfim, tu tem que sentir prazer em fazer isso. Então, de sentir assim, nossa, eu atendi hoje uma paciente e eu tô muito afim, assim, olha, eu quero mesmo fazer a diferença. Ela é muito estressada, ela tá não sei o que, eu quero mesmo mudar a vida dela. Então, tu tem que gostar de querer mudar a vida das pessoas, de querer se entregar para ver aquela pessoa sendo uma versão melhor dela mesma, tá? Tem que gostar de estudar, sim, como qualquer outra profissão, eu creio, né? Que a gente sempre tem que estar se atualizando. Então, principalmente o pessoal da área da saúde, existem muitas atualizações. Então, sempre, todo dia está saindo estudos. Então, você sempre tem que se atualizar, tem que gostar de atualizar. Não adianta dizer, mas eu fiz uma pós em esportiva e funcional e ponto, morreu por ali. Não, tu tem que estar sempre se atualizando, né? Então, de preferência, sempre na linha que tu gosta de seguir. Como eu falei, não adianta tu tá gastando o teu tempo fazendo cursos do materno-infantil se tu é uma pessoa que ama a esportiva, tá? Então, isso é uma coisa e o teu público-alvo é a esportiva. Então, também vamos focar os nossos estudos nos objetivos certos ali, tá? Então, a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar lendo alguma coisa e é fundamental, tá? Porque sempre está saindo coisas. É bem difícil, né? A gente não consegue acompanhar tão rápido, né? Estudar tão rápido quanto saem às vezes novidades. Mas é sempre bom estar atento, principalmente na área de estudo, o que está se falando hoje de novo. E muitas vezes os pacientes chegam com isso e a gente nem percebeu ainda, nem viu que saiu. Nutri, tu viu que a minha amiga de tal, um médico, ouviu numa revista, enfim, disse que o psyllium é muito bom para isso.
E tu sabia que o psyllium era bom para Y e não para X. E aí tu vai dizer, sério, olha, eu vou dar uma conferida nisso, né? Porque eu saiba ele é para Y, mas se for para X também, a gente pode adequar. Então, às vezes, o paciente mesmo, ele traz essas informações de fora e a gente não está preparado para responder. E não é porque nós não somos bons profissionais que não nos atualizamos, mas sim porque às vezes saem estudos muito rápidos que a gente não conseguiu acompanhar aquela evolução. Mas é sempre bom estar justamente ligado no que está acontecendo nesse mundo acadêmico. Ter uma escuta ativa. Então, ter uma escuta ativa é eu escutar o meu paciente, né? Eu sentar, prestar atenção no que ele está escutando e não começar a interferir na questão de resposta dele também. Então, no momento que eu pergunto para ele, né? Fulano, como é teu final de semana? A pessoa vai conversar, né? Final de semana teve churrasco, teve aniversário da minha tia, avó, da fulano de tal, e teve bolo e tudo mais. Então, que legal, nossa, tua família foi toda. Isso é interessante fazer. O que não pode fazer, tá, mas tu não comeu o bolo, né? Tu não comeu o bolo, né? Então, inconscientemente, ela já vai dizer assim, putz, eu comi bolo. E eu vou dizer que eu não comi, né? Então, vamos escutar bem, a gente tem que ser mais ouvinte do que falante em determinados momentos. E tu tem que gostar disso, tem que criar uma conexão. Então, tu tem que ter uma escuta ativa. E a outra é entender que um corpo bonito nem sempre é um corpo saudável, tá? Porque as redes sociais estão aí, a gente pode utilizar elas para inúmeras coisas, né? Então, tanto para exemplos bons como para maus exemplos. E uma coisa que está sempre na moda e está sempre cada vez mais é a comparação. É eu comparar o meu corpo com o corpo da blogueira, né? Eu comparar o meu corpo com o corpo da vizinha, eu comparar o meu corpo com isso. E muitos profissionais também fazem isso às vezes. E o que vocês têm que entender é que também que é um dos motivos é vocês poderem mostrar para o paciente de vocês que nem sempre aquele corpo que ele vê é um corpo que é atingível naquele estágio da vida que a cliente quer, que o paciente quer, que o estilo de vida daquela cliente é totalmente diferente do seu, que muitas vezes um corpo bonito não é questão de um corpo saudável, tá? Então, a gente tem que desrotular essas coisas, tá? Porque muitas vezes a gente olha, que fulana, corpão, magrinha e tal, e ela tem problemas de saúde muito sérios. Às vezes ela é anêmica, às vezes ela está depressiva, né? Então não é legal. Então isso é uma coisa que a gente tem que também pensar. Um dos 5 motivos seria esse, né? O poder passar informações assim, poder passar informações de que um corpo saudável, corpo bonito, muitas vezes não é saudável, tá? Então, gente, seriam esses os 5 motivos, eu poderia dizer milhões de motivos a mais, tá, né? O gostar de interagir, o gostar de contato, o ser humano com a pessoa, isso é uma coisa que conta muito, né? Tu ser humano com a pessoa, tu ser afetuoso, tu não ser julgador, então não julgue ela. Então, por mais que tu tá pensando na tua cabeça assim, ela tá fazendo tudo errado e tal, não fale. E se tu é uma pessoa assim, que tu fala tudo que vem na tua cabeça e que tu não te importa com o fulano, né? Porque tem pessoas que são assim, são impulsivas. Eu falo o que eu quero, porque o que me incomoda nessa pessoa, e às vezes eu não me atento que eu posso estar machucando essa pessoa. E quando nós somos profissionais, a gente não pode, por mais que esteja aqui na ponta da língua para falar, eu não acredito que tu fez isso, a gente tinha combinado não sei o que, mas que coisa, o que tu fez e tal. A gente respira fundo, engole isso e aí fala numa voz mais suave. Mas lembra que a gente não tinha combinado isso, né? Então da próxima vez vamos tentar fazer uma coisa diferente, né? Porque as pessoas têm sentimentos e a comida está diretamente relacionada a muitos sentimentos que essa pessoa vai ter. E aí a gente acaba afastando elas ao invés de deixar elas mais próximas de nós. E aí depois, quando ela sair da sala, vocês, entre aspas, xingam, que eu digo, eu falo comigo mesmo na sala. Daí sai a paciente e fala assim, mas que
coisa, gente, ela disse que não ia fazer isso, ela fez, é por isso que não tem resultado, mas olha só. E aí eu converso comigo mesmo, né? Eu falo o que eu gostaria de falar para ela, eu falo para mim mesma. E a gente ameniza. Então, isso aí, tu tem que saber controlar a sua língua. Certo? Então, esses são os 5 motivos para fazer o curso de nutrição e ser feliz como nutricionista. Certo? Seja na pesquisa, seja em consultório, seja em UAM, enfim, seja onde vocês acharem que se enquadram. Um beijo para vocês e até mais!